Bem-vindos a todos. Meu nome é Rafael Sodré. Estamos em mais um capítulo aqui do Ócio Saudável, podcast de inovação, gestão e empreendedorismo. Ao meu lado, meu colega Vinícius Brito. Tudo bom, Vinícius? Fala, grande Rafa. Tudo jóia? Estamos aqui para mais um momento único, né, com uma convidada especial para a gente ter mais um momento de ócio aí produtivo, ócio saudável, né? Sim, e hoje é uma amiga, né, até minha contadora, não é minha prima, né? É Érica Sodré, né? Tudo bom, Érica? Tudo Bem-vindo. Esteja à jóia. vontade. Primeiro prazer, tá? Estar nesse momento com vocês, um momento especial. A convite do doutor Rafael e do doutor Vinícius. Primeiro, o doutor Rafael, como ele falou, ele não é meu parente, mas a gente ainda vai descobrir os nossos laços. Ele falou que eu sou contadora, mas eu sou administradora, que tem uma empresa que cuida da parte contábil, fiscal e financeira da empresa dele. E, assim, ele fez esse convite e eu estou muito, satisfeita em estar aqui e poder falar um pouquinho da minha empresa, de como é que surgiu a Domínio. É isso que eu ia te perguntar. Antes de você falar exatamente da Domínio, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né, de formação até chegar a Domínio. Como é que foi essa história? Um pouco de você. A trajetória de Érica é a trajetória da Domínio, porque eu estou há 23 anos, né, nessa área de saúde, trabalhando diretamente com clínicas, hospitais, trabalhei na operadora Unimed, depois fui para o hospital de base. Então, de 2000 a 2010, que foi quando eu abri a Domínio, então eu passei 10 anos tendo uma experiência no setor privado e depois no setor público, onde eu passei 7 anos na Unimed. Entrei lá como faturista, saí como coordenadora e depois eu fui também convidada a trabalhar no hospital de base, onde eu pude conhecer o serviço público e ver a necessidade, como médico ele precisava de um auxiliar que ajudasse ele na parte burocrática. Então, a minha história tem esse laço, né, de ter conhecido o lado da saúde privada e agora também com a saúde pública. E juntando essas informações, essa experiência que eu tive ao longo desse período, eu vi a necessidade que os médicos tinham realmente de ter uma empresa que cuidasse de tudo. Então, minha história é essa, né? É a história que eu tenho para trazer, que tudo que eu pude trazer para oferecer dentro da minha trajetória, que começa em 2010 com a criação da Domínio, foi dessa necessidade que eu percebia, que quando eu estava trabalhando no hospital, foi quando começou o credenciamento do Estado. Então, quando começou o credenciamento do Estado, estavam saindo as cooperativas, estava dando uma abertura ao credenciamento, né, que é um credenciamento legal, credenciava uma empresa. E, naquele momento, era tudo muito novo. Então, os médicos me conhecendo lá no hospital, que eu trabalhava no faturamento, eles vinham me perguntar, tinham muitas dúvidas. E eu percebi que eles não tinham nem noção de como começar. Então, eu fui procurando saber como é que funcionava o credenciamento, sabia que dependia da contabilidade, dependia de uma assessoria administrativa, que cuidasse dessa parte toda burocrática. Então, daí surgiu, né, toda essa trajetória de história da Domínio, que é o que eu vou contar aqui hoje. Então, essa ideia sua foi quando você saiu, você estava no Hospital Geral de Vitória da Conquista. Isso. Na Unimed você não tinha... Não, na Unimed eu trabalhei, né, como eu trabalhava Unimed Sudoeste, né? Unimed do Sudoeste, eu trabalhei, né, durante 7 anos. Eu trabalhava no setor de contas médicas e neste setor eu aprendi muito. Foi uma escola, né, porque eu pude conhecer também. Porque hoje também, dentro de um dos serviços que eu ofereço na Domínio, eu ainda ofereço credenciamento em convênios de planos de saúde para que a gente possa também assessorar médicos, clínicas, hospitais, a cuidar do credenciamento, a fazer extensões, melhorar tabelas. Então, eu ainda tenho esse laço também com o serviço privado que me deu esse conhecimento. E esse vasto conhecimento foi da época da Unimed Sudoeste, que eu trabalhei também e pude ter essa experiência. Mas, logo em seguida, fui conhecer também o serviço público, pelo que eu me apaixonei, na verdade, e comecei a entender que o médico, dali, foi que eu vi a grande necessidade de auxiliar os médicos, né? Que foi ali que surgiu a administração de empresas médicas. Então, tudo surgiu mais na época do hospital de base. A Érica é muito educada, né? Ela foi entender você viu que o médico não sabe nada de... Exato. Ela foi muito sutil no comentário. Ela é muito educada. Mas você viu e você vê isso, porque a gente vê isso, né? Você formou em administração. Infelizmente, a maioria dos currículos de medicina, a gente não tem noção disso. Não tem aula, mas você, quando viu isso, você se sentiu assim, não assim, assustado? Pô, o médico tá aqui trabalhando, ele não sabe nem como é que ele vai pagar esse imposto, quanto que ele paga. Você se sentiu assustou quando você viu essa realidade? Olha, eu não assustei, mas eu percebi ali um gancho que eu pudesse ajudá-lo
e também trabalhar na Uma área. forma de trabalho Uma forma também. de trabalho, né? Então, Claro. eu percebi Eu vi uma ali... oportunidade. Eu vi uma oportunidade de trabalho. Então, pela necessidade dele e por ele não ter tempo, vamos falar o mais importante, médico ele se forma, ele passa o tempo que ele tem que passar na faculdade, depois, né, na sua residência, só que ele não tem essa matéria na faculdade. Tanto que eu fui convidada há 2 anos atrás para uma aula, até para uma turma da UFBA, que uma das matérias era essa. Porque, assim, a gente ainda brincou. Eu falei, eu acho que é uma matéria que deveria ser inclusa na faculdade de medicina. E já tem, alguns cursos já tem. Que já oferece, né? Mas, assim, há 2 anos atrás, assim, ninguém sabia. Não. Os alunos ficaram felizes da vida quando a gente fez uma aula para eles, uma explicação, né? A gente convidou um contador para que pudesse falar. Quando ele se formar, o que ele vai fazer? Porque tudo é pessoa jurídica, né? Não se contrata vazia pessoa física. Então, na faculdade, vocês não vão... Talvez não vão ter essa experiência, né? No dia a dia, na prática. Então, quando eu vi essa oportunidade, foi aí que eu falei, eu já tinha uma noção da gestão por ter conhecido o trabalho da Unimed. Na Unimed, a gente já trabalhava também com médicos. Eu via também como ele tinha dificuldade em organizar suas contas, em ter controle sobre pagamentos, sobre glosas, né? Saber faturar correto. Então, não foi novidade para mim conhecer também isso lá no setor público, que exigia ainda muito mais, porque o médico do setor público ele está ali envolvido com plantões, com cirurgias. Então, ele não ia poder sair de um horário dele de plantão para ganhar o valor dele, para ter os honorários dele garantidos, né? Para ir para uma contabilidade, cuidar de abertura de empresa, de alvarás, de toda a parte burocrática que exige uma abertura de empresa e só depois ele ir trabalhar. Então, ele tem a opção, ou ele trabalha ou ele vai cuidar da parte burocrática. E, às vezes, muito médico tenta fazer os dois e se perde no meio do caminho. Então, a nossa experiência trouxe isso, né? Eu, primeiro, né, entendi que lá dentro eu tinha essa oportunidade de levar para os médicos a facilidade e a comodidade de ter uma pessoa que cuidasse. A princípio, então, eu não era nem empresa, eu era pessoa física. Eu estava ali prestando serviço, fora do meu horário, que eu poderia trabalhar com ele. Eu ia lá na contabilidade, falava, eu abro essa empresa, esse médico precisa fazer o credenciamento. Quando eu vi que realmente eu ia emplacar, que eu comecei com um cliente, esse cliente até hoje está conosco, esse cliente tem mais de 10 anos conosco, aí eu vi a oportunidade de trabalhar para mim mesmo. Então, eu fui ser assessora. Então, eu terminei um ciclo no hospital de base, eu ainda participei de um outro serviço, prestando serviço a um outro hospital, e entendi que aquela era a minha área. Então, eu fui investindo em assessoria. Então, como eu já tinha começado a plantar essa experiência, mostrar para alguns médicos que eu tinha condições de assumir a empresa dele e assessorá-lo, aí sim veio a ideia de abrir a Domínio. Então, foi aí essa oportunidade. Quando que abriu ela? A Domínio abriu em 2010. Abril de 2010. 12 anos, hein? 12 anos. Hoje, esse ano a gente completa 12 anos. Esse evento que vai acontecer, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, nós vamos falar dessa história de 12 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, geralmente eu pergunto para quem está empreendendo das dificuldades de empreender, mas na verdade você é uma empresa que vem para facilitar as pessoas que querem empreender, né? Vencer essas burocracias. As burocracias para se empreender em Vitória da Conquista, na Bahia, no Brasil, elas são incentivadoras para o pequeno e médio empresário ou não? São grandes barreiras e realmente dificulta que a gente tenha novas empresas e gente se dedicando a isso? Doutor, eu vou ser bem sincera dentro da minha realidade e do que eu vivo, né? Eu acho que para empreender hoje, você tem que ter coragem, sabe? E se você olhar as dificuldades, você não vai. Mas, assim, eu tenho como experiência que eu olhei mais para as conquistas e sabendo que eu iria passar, e eu passei, viu? Eu comecei em 2010 com um cliente. Então, tipo assim, eu acreditei. Eu não fiquei pensando muito nas dificuldades, mas realmente no nosso país, né, existem várias burocracias e dificuldades que às vezes faz você até querer desistir, porque assim empreender hoje não é fácil. Mas eu acho que por eu ter entendido que a minha carreira estava dentro daquilo que eu entendia e que eu sabia assim, onde eu queria chegar e dependia só de mim, então a minha parte de empreender foi só dependendo de mim e que eu tive a coragem de ir à frente, passar por cima das dificuldades e saber que eu ia alcançar.
eu agradeço a Deus porque Ele me deu assim o entendimento e o conhecimento da área e poder hoje ser empreendedora e ajudar médicos abrindo sua empresa a ser empreendedor também e eu ajudá-lo a facilitar nessa parte da burocracia, isso já me dá uma satisfação. Porque, assim, vocês querem empreender, mas vocês não têm um tempo, porque vocês precisam estar na assistência. A não ser que você escolha estar como empreendedor e deixar a assistência um pouco de lado. E eu acho que o médico, ele tem um tempo precioso. Sabe aquele tempo precioso de estar na assistência, de estar nos plantões. Mas, assim, lógico, olhar empreendedor de um médico também muda o cenário do seu negócio, né? Do que você pretende. Mas, assim, ele precisa também ter alguém ou uma empresa, ou né, na própria clínica, alguém que o apoie. Tá? Ele vem com as ideias, ele vem com a forma de empreender na gestão da saúde, porque todos vão ter um pouquinho né, desse lado de gestão. Mas, assim, eu, como empresa, que administro empresas médicas, eu falo assim, deixa com a gente a parte que é burocrática e vá usar o seu tempo, o seu conhecimento, a sua experiência para ganhar. Até que a sua competência é isso, né? É isso. Né? Então... E até dentro da nossa temática e do nosso nome, né, o ócio saudável, na verdade, você está trazendo uma coisa importante que a gente vem discutindo ao longo dos nossos capítulos aqui, da importância da gente ter tempo, né, de tirar um tempo para si, para olhar o seu empreendimento, olhar a sua vida. E, na verdade, o seu negócio surge disso, do médico não ter tempo. Né? Não, ele entra no negócio, ele às vezes está pagando imposto dobrado, né? Contribuindo com o INSS em vários lugares aí, acima do teto, enfim. E ele não consegue ver isso porque realmente ele não dedica uma parte do seu tempo a olhar um pouco da sua vida. E você vem com uma solução inovadora, né? Na verdade, facilitar essa parte, que é uma parte burocrática, difícil, né? Exige um conhecimento técnico muito grande, né? A lei, né? A lei de... questão burocrática, muita lei, né? E junta muita obrigação, né? Nós temos muitas obrigações a serem cumpridas. E eu, em minha empresa, a gente se especializou nisso. Então, assim, eu consegui trazer sistemas, né? Sistemas integrados que tragam informações reais em tempo hábil. Tem uma contabilidade própria, com sistema também, o melhor sistema da contabilidade que eu pude colocar, eu coloquei. Trouxe sistema que roda hoje, a própria BM é o sistema que a gente tem. Então, assim, eu busquei otimizar e modernizar também, que é necessário, né? Para que a gente cuidasse dessas obrigações. Então, que realmente não fosse um tempo perdido para o médico. Sim. Porque para nós virou o nosso trabalho, é o nosso produto a oferecer, né? Então, a gente está acostumado. Quando falam, Érica, é um credenciamento. O credenciamento para a gente é algo muito tranquilo, mas quando alguém pega um edital para ler um credenciamento, meio que desiste na hora. E por esse conhecimento dessa área, eu fui, tipo assim, a pioneira do credenciamento do município. Quando o município credenciou o 192, desde 2014, nós fomos a empresa que pegamos do zero os médicos que não tinham nem mais vínculo com a prefeitura e tornamos eles pessoa jurídica, PJ. Então, desde 2014 até agora 2022, a gente que cuida dos credenciamentos e do hospital de base. E agora, não só do hospital de base, nós estamos também em Jequié, em Piauí, em Alagoinhas, em Salvador. Era isso que eu queria E aí a gente saber. foi avançando. A Domínio hoje, o que ela presta? Quais são os serviços que ela presta? Pronto. A Domínio hoje, ela presta serviço, primeiro, de abertura de empresa. Mas não é só para médico, Não, ou toda a área de saúde? Toda a área de saúde. Sim. Ela tem uma exclusividade para médico, né? A gente não deixa de falar isso, porque nós nascemos com exclusividade para médico. Mas se um profissional de saúde ele precisar, um psicólogo, um enfermeiro, fisioterapeuta, como ele já pode ser uma empresa PJ prestando serviço, já é permitido, nós também assessoramos profissionais de saúde, né? Mas o nosso foco é médico. Sim. Sabe? Foi onde surgiu toda a história e é onde, assim, realmente hoje nós temos 570 médicos ativos na nossa carteira. Porque esse serviço ele foi expandindo, né? Então, começa a dar... 560 médicos? 570 médicos. 70 médicos? Ativos na nossa carteira. Graças a Deus pelo trabalho e pela experiência que conseguimos ao longo desse tempo, nossa carteira ela só foi ampliando. E, assim, é um fator interessante. Eu nunca tive muito tempo de trabalhar com marketing. De uns 2 anos para cá que eu falei, as pessoas, Érica, precisa, é necessário. Nós vamos até falar um dos temas lá no evento, vai ser sobre isso, sobre marketing. Marketing é importantíssimo. Hoje eu entendo como ele é importante. Ele fideliza mais ainda a marca, né? Ele agrega, ele traz novas oportunidades. Mas essa carteira que foi construída ao longo de 12 anos foi por indicação.
Posso te dizer hoje que 99% da minha carteira foi por indicação. É o que a gente chama na rede social de crescimento orgânico. É o boca a boca. É o boca a boca. boca a É o velho boca, boca a né? boca. É o velho Hoje boca a eu boca. sou realmente, eu tenho uma carteira de boca a boca. E eu sou feliz, né? Porque quando você fala de um, vai ficar muito fácil você já entrar no serviço que você já conhece. Ainda é o cliente mais fiel. Sim. Porque teve a experiência de alguém que deu certo, né? Exato. Então foi a abertura, Aí a abertura de PJ, empresa, né? aí começa pela abertura da empresa. Depois que essa empresa é aberta, vem a assessoria administrativa, que vai cuidar de toda a parte de documentação. Caso surja qualquer credenciamento, a gente já está apto a participar. Aí vem a assessoria contábil, que vai cuidar do melhor tributo que deve se encaixar a empresa, do mais seguro. Então, a assessoria contábil cuida dessa parte. Assessoria jurídica, que é a gente tem parceria com o escritório de advocacia, e assessoria financeira. Essa é que cuida de toda a parte do financeiro, do faturamento, que cuida desde a emissão da nota, a cobrança da nota, o pagamento e repasses para os sócios, porque hoje nós temos empresas que têm 50 médicos, 70 médicos, porque depende do credenciamento que a empresa está. E a gente o financeiro ele é um setor muito importante, que é onde nós temos a grande confiança dos nossos clientes. Então, a gente cuida da vida financeira de cada empresa dessa. Então, assim, a Domínio, ela não pode ser comparada a uma contabilidade e nem uma empresa que só emite nota. Não, o nosso serviço, ele vai muito além disso. É a questão jurídica aí. Ele vai além, e não só da jurídica, que é importante, lógico, mas o cuidado de abrir e de até o último momento, que é o pagamento, existe uma logística enorme por trás disso. Hoje eu tenho 12 funcionárias que estão divididas em setores da contabilidade, do financeiro, do credenciamento, de contratos, do administrativo. Então, é uma empresa que se organizou ao longo do tempo para proporcionar comodidade e segurança. Então, a qualquer momento que você chega lá, pede alguma informação, Érica, eu vou participar de um credenciamento. Tem um setor específico para cuidar do seu credenciamento, um setor que cuida dos contratos. Então, assim, é uma empresa que se organizou para prestar o melhor serviço para o médico. É por isso que a gente disse, né, que o nosso slogan é que a gente cuida de tudo mesmo, para que vocês possam cuidar de todos. Estamos ali cuidando do mais importante, que é da empresa, e do financeiro da sua empresa. Ao longo da história da empresa, o que é que você considera assim como um marco inovador no seu empreendimento? Eu acredito que foi o credenciamento em serviço público. Quando, no meu olhar, quando eu ainda trabalhava na escola de base, estava começando o credenciamento do Estado, que a rede própria, né, começou a credenciar os médicos para poder organizar o controle de pagamentos, né, que a gente chama as PJs, foi aí um marco, porque nesse marco eu fui percebendo que o Estado estava começando o credenciamento. E ao começar o credenciamento, eu fui percebendo que eu poderia organizar para o Estado, para o hospital, uma forma de credenciar as empresas e de forma organizada. Eu fui a única empresa que pôde organizar credenciamentos por especialidade. Tanto que eu sou uma referência hoje no Estado. Quando se chega lá e pergunta, né, aí já teve vários comentários do próprio pessoal do Estado em elogiar a forma de trabalho da gente. Nós conseguimos organizar o credenciamento por especialidade. Então, hoje eu tenho 10 empresas credenciadas em conquista com o Estado. Essas 10 empresas são por especialidades. Então, tem empresas que ela é de várias especialidades, mas ela é só uma empresa para cada especialidade. Então, eu acho que o marco foi esse. Eu entender a logística do credenciamento primeiro e depois organizá-lo de forma que hoje uma PJ de cirurgia geral é só uma empresa. Isso facilita o quê, Érica? Isso facilita a troca de plantões, a substituição, a organização gerencial dessa empresa, o controle de escala. Então, eu consegui organizar isso, tanto que, ao organizar isso, eu consegui expandir meu serviço para outras unidades do Estado, por este modelo que eu desenhei aqui em Conquista. E hoje você estava falando, você está em Jequié? Aí o hospital de Jequié saiu, né? Ele se tornou rede própria ano passado. Foi, saiu o OS, né? Saiu, e aí eu fui convidada a estar lá pelos médicos que já sabiam da Domínio aqui em Conquista, a fazer várias reuniões lá e eu mostrar como é que era o serviço. E em 3 meses eu consegui organizar todas as especialidades do hospital de Jequié, que parece um pouco de Conquista, né? Com todas as especialidades a gente conseguiu credenciar todas as empresas com o Estado, porque assim, não foi fácil credenciar em 3 meses, né? Quase 150 médicos. E a gente teve essa tarefa, mas conseguimos com êxito credenciar todos os médicos do Prado e hoje também são todos os nossos clientes. E a gente também fez dessa forma, desse modelo por especialidade. E esse modelo por especialidade foi algo também que me trouxe também a ser convidada a participar de uma licitação chamada emergencial para Alagoinhas. Alagoinhas também saiu
saiu de OS para a rede própria e eu participei junto com outras empresas para poder gerenciar as empresas médicas desse serviço e a Domínio ganhou nesse serviço e a gente hoje também está cuidando dos médicos do Hospital Bião, Dantas Bião. Então, hoje a gente pegou esse modelo, né, de especialidade e com isso a gente tem uma gerência muito tranquila em fazer escalas, em gerenciar por especialidade. Então, meu marco hoje, o 92, a gente credenciou por empresa também só para o 92 e a gente não mistura as empresas. Então, a gente faz com que as empresas sejam, para cada serviço, isso traz uma organização interna, né, para quem cuida do faturamento, para quem cuida do financeiro. Então, meu marco hoje, acredito que foi o credenciamento em setor público. Agora, nessas outras cidades, você está com o setor público. Isso. Porque até uma das empresas da minha equipe, você também trabalha não só com a gente para o setor público, né? Você fornece... Também. Nessas outras... e você pensa alavancar para essas outras cidades também? Já pensou em franquia? Pois é. Eu já fui... Já várias vezes, meu advogado mesmo é um dos que me impulsiona muito a falar sobre vender o serviço, né? Vender como franquia. Porque eu desenhei um modelo de sistema, né? Um modelo de trabalho que deu super certo e isso realmente é algo que está para o futuro. Você tem um modelo de negócio, né? O modelo de negócio está construído, muito bem estável, na verdade, e deu super certo. Eu acredito que isso pode ser um próximo passo da Domínio. Nós estamos, assim, nos organizando ainda mais para oferecer ainda melhor, né, os serviços. E acredito que esse papo aí pode ser o nosso próximo assunto. Fala um pouquinho do evento que vocês estão trazendo aí, que eu acho que está muito dentro da questão da inovação de uma empresa como essa, na verdade, trazer um pouco de informação, né, de educação para a população, enfim. Pronto. O evento da Domínio, né, o evento médico de 2022... vem após os 2 anos de pandemia, nós não podemos fazer, né? Sendo que a gente tinha 5 anos que a gente fazia continuamente esse evento, né, doutor? A gente sempre, no mês do médico, a gente sempre preparou um evento para trazer informações que estivessem, né, relacionadas àquele período, informações novas da Receita Federal. Então, qualquer assunto que pudesse ser explorado, a gente guardava para esse momento. E a gente faz sempre um jantar e convida os médicos. É o momento que a Domínio tem de presentear, né, o médico pelo seu mês. E depois, após 2 anos, nós estamos retornando esse ano com, acredito que com um evento inédito, porque nós estamos trazendo palestrantes de fora. Um desses palestrantes estará conosco, é o Alexandre Espínola. Ele vem trazer a experiência do paciente, né, no modelo Disney. E essa experiência do paciente, ele é muito interessante para o médico. Então, eu estou trazendo algo porque, para o médico, eu acredito que vai ser de grande importância. Além de Alexandre, vem Lucas Taralo. Ele é um assessor também da parte de marketing digital. Realmente, a palestra dele vai ser voltada a marketing médico. Então, ele vai trazer informações de inovações na área de marketing. E temos Vitor Dutra, que é o meu parceiro, meu advogado, que está conosco, né, nessa parceria, e ele também vai trazer um assunto que está sendo comentado, que é a redução de tributos, né, de alíquota, onde a gente estava comentando que há um entendimento, né, da Receita, e a gente vai trazer esse entendimento, o que é vantagem e o que é ponto de atenções. Porque a Domínio ela se torna um pouco mais conservadora em tomar qualquer decisão que venha prejudicar a história do médico, né? O legado do médico com sua empresa e seu faturamento. Então, toda decisão que nós viemos tomar assim, é sempre muito baseado em leis, em informações. Então, a gente tem sempre um jurídico nos acompanhando, um contábil. Tem 5 anos que a gente traz assuntos como esse e não trouxemos ainda uma mudança porque não sentimos segurança. Então, esse ano, acredito que depois dessa palestra, a gente vai estar também comunicando o que é importante se atentar nessa redução. Então, esse assunto vai ser um dos temas que a gente vai trazer. Qual que é a data? A data vai ser dia 24 de outubro, às 19 horas. Né, na Casa de Eventos Limão Doce, e é exclusivo para médicos, Domínio e convidados especiais. Olhou para mim, ó, convidado especial. Eu te convido. O médico, o cliente pode levar, pode levar. Eu podia convidar. O acompanhante mas a dona pode me levar. convidou, você precisa cuidar. A dona me convidou. Como o professor foi manejado, sabe? E é uma pessoa querida também, e que tem feito um marco na cidade também, não poderia ficar de fora, né, doutor Vinícius? Ave Maria, eu agradeço. Aproveitando, você falou de mudanças e tal. Então, muito público aqui do nosso podcast é a área de saúde, né?
você dá uma pinceladas aí das tributações, né? Porque quando eu comecei, eu falei, o que é esse tal de ISS? Esse cara quer fazer o quê comigo? Eu achei que era... CSLL, eu achei, né, RPJ, contribuição social. Eu achei ISS era aquela estação intergaláxia Você é nerd, né? Você é nerd. Você tá pensando em coisa lá de outro Lá, ele já vai longe. Os impostos então, que cabem à empresa médica. Tudo começa como? Ou se eu tivesse para falar com os alunos que se formaram da turma, doutor Vinícius. Eu diria assim, primeiro, procure uma contabilidade ou uma empresa para você entender o que é uma pessoa jurídica. Porque você vai fazer agora parte de uma pessoa jurídica. O que é fazer parte... E não tem como fugir, né? E tipo assim, aí quando vem conversar comigo, e tem outra forma, eu falei, olha, só te dar um conselho. Dificilmente hoje, né? Dificilmente você vai conseguir alguém que te contrate via CLT. Ou concurso, que quase a gente não escuta falar, ou uma fundação, um OS, que já não está bem, não estava nem credenciando. E talvez os cooperados de Unimed, né? A vantagem hoje, por exemplo, para quem não quer se associar a outra pessoa, é você ser uma pessoa jurídica tipo a Eireli, por exemplo. Que tem um riscozinho, que eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então vamos lá, continua. Aproveitando que o doutor Vinícius falou da Eireli, Eireli é uma forma de empresa que é permitida, sim, tá? Ela é permitida, você fazer Eireli, sim, você é uma pessoa só numa empresa, só que a Receita Federal, ela percebe da seguinte forma: como é que um médico abre uma empresa, somente ele, e vai prestar serviço a um hospital? Aí o Ministério do Trabalho percebe que é a forma que o hospital teve de não contratá-lo individualmente, vai contratar ele numa empresa? Por que não contratou ele via CLT? Vou lhe interromper fazendo a pergunta. Esse risco, então, é para o médico que abriu a Eireli ou para o hospital que está contratando a Eireli? Para o hospital. Pronto. Tá? E acaba que o hospital não tem nem interesse. Aí o hospital acaba não tendo interesse e acaba motivando. Aí, o Estado mesmo não credencia dessa forma. Você não entra como Eireli no Estado. Geralmente é uniprofissional. Né? Então, a sociedade empresária, que tem fins, né, empresariais, ela não traz aquela fragilidade do indivíduo, da contratação somente de um... Porque isso traz risco para o tomador do serviço. Então, hoje, se eu tivesse que dar uma dica, não abra Eireli. Aí vem a questão, vou abrir empresa com quem? Você tem duas opções. Você junta com mais um, que é de sua confiança, e que seja também médico para prestar serviço, ou não. Você pode chamar alguém de sua confiança para não estar sozinho numa empresa. Isso é possível? É. Porque quem vai prestar o serviço pode você. Ser não médico, né? Pode ser não médico. Tá? Pode ser de qualquer outra área. Chama a esposa, né? Chama a esposa. Então, a gente diz isso também. Pode chamar, não tem problema nenhum, mas não abra sozinho. Então, primeira dica, abra sempre com alguém para não se tornar uma empresa Eireli e para você ter uma sociedade já com caráter empresarial. Porque vai trazer umas vantagens lá na frente. Só uma exploraçãozinha da Eireli, na verdade... Ela é um risco principalmente para quem quer ser contratado ou prestar serviço para o Estado, por exemplo, que não vai contratar. Não vai. Né? Para uma prestação de serviço... Individual, pode. Eu vou prestar serviço, vou operar... Eu vou tirar uma nota. É por isso que eu estou dizendo. Não então, é depende do entendimento. Ela explicou bem, né? Primeiro que você quer para quê? Não, exatamente. Porque eu queria deixar claro isso para quem está nos ouvindo. Né? Exatamente. Que pode sim, viu? Não tá, em nenhum momento... É proibido, não existe a proibição. Tanto que ela existe como uma modalidade. Então, a modalidade, ela foi feita assim. Só que você tem que entender que riscos você tem, né, ao longo dessa contratação. Mas quem tem mais o risco é o tomador. Sim. Tá? Então, tendo a condição de entrar numa empresa também com outra pessoa, super tranquilo. E aí você vem com outro, que é o nosso formato, a empresa de grupos. A empresa de grupo tem qual finalidade? Para a gente da Domínio, que administra mais de 70 empresas médicas, qual a finalidade? É o grupo que está com a finalidade de prestar serviço no Hospital Geral de Vitória da Conquista, para a UTI. Então, esses médicos entram neste grupo. O médico que quer entrar para prestar serviço no 92, vai entrar no grupo das empresas dos médicos do 92. Estou abrindo um novo serviço, a gente decidiu que aqui em minha turma a gente vai ser de um serviço único, prestando serviço numa empresa só, para poder ter forma de barganhar, negociar, dizer que só contrata se for equipe por aquela empresa. Então, você forma a sua equipe, te dá mais força na contratação. Então, hoje, você tem essa forma de grupo, ou mais com uma pessoa, né, para não ser o Eireli, ou a própria empresa Eireli. Mas nós
partimos das empresas de grupos. Eu estou há 12 anos, eu nunca tive problema nenhum com essas empresas, porque são todos médicos com o mesmo objetivo de receber seus honorários e de forma organizada. Então, hoje é muito mais fácil a gente organizar essa empresa desta forma. Para o médico que está começando, lucro real ou lucro presumido? Presumido, pelo amor de Deus. Então explique as diferenças. Eu vou falar do presumido que eu conheço, viu? O real vou deixar para a próxima com o contador. Porque real está mais para a área de contabilidade de hospital. Por que o lucro presumido? O lucro presumido sempre foi a modalidade que eu trabalhei desde o início, porque ela foi explicada para mim lá no início. Érica, por que lucro presumido? Porque você tem uma carga tributária de 14,33%. Que é a carga tributária que nós temos... Aqui, né? Aqui, que é por conta do ISS. É isso, eu vou falar. Então, vamos falar de 11,33%. Carga tributária de 11,33% e 3% do ISS municipal, que dá os 14,33%. E o lucro presumido, você tem uma cláusula lá que você diz que você pode antecipar o lucro dessa empresa. E eu preciso antecipar o lucro porque o lucro é o honorário do médico. Sim. Essa empresa, nossas, que a gente administra, as empresas médicas, elas não têm fins lucrativos porque... Olha que ela pode sim ter também. Mas qual o objetivo de ter a empresa? É que ela mensalmente distribua os honorários médicos. É o salário de vocês, é os honorários. A gente não acumula esse lucro para distribuir no final do ano. O acúmulo é para pagar imposto. O acúmulo é para pagar imposto e impostos são pagos mensalmente. A gente não bota nem imposto para pagar trimestral. O dinheiro entrou, a gente paga imposto. Então, tipo assim, porque a gente... Primeiro, o valor que entra já é descontado os impostos e a parte administrativa. Então, o médico recebeu, a empresa recebeu, os impostos são pagos. Não tem por que estar com dinheiro em caixa, até porque você tem que estar com certidões negativas mensalmente. Então, a gente não corre esse risco. Por isso que a logística do cuidado financeiro é essa. É fazer essa coisa bem dinâmica. Tem um detalhe dos 11,33%, que é a questão do faturamento mensal, né? Aí eu vou falar sobre isso. Que aí vira um trimestral. Aí é a história do adicional de imposto de renda. Isso. A opção do mensal e trimestral é uma opção da empresa, porque você pode coletar 2 impostos mensal e você pode coletar 2 trimestral. Então, isso é uma decisão de quem vai gerenciar a sua conta. O dinheiro entrando na conta, a gente não vê por que não pagar logo. A gente prefere pagar antecipadamente do que esperar 3 meses. Então, na nossa logística, no nosso financeiro, funciona assim. Porque, assim, se o Estado paga, ou o município paga, ou o hospital privado paga, não tem porquê. A gente sabe que a conta e a roda funciona dessa forma. Agora, o Estado só tem um problema, que às vezes a gente emite a nota, mas ele não paga. Mas a Domínio tem um segredo aí agora, né? E que não é um segredo para todo mundo, mas a gente descobriu, junto com a nossa contabilidade muito eficiente, experiente, a gente trabalha com regime de caixa. Isso. Porque o regime de caixa, você só vai gerar aquela nota no sistema quando o valor entrar. Então, hoje a gente não paga juros nem multa sobre essa nota emitida antecipadamente, que vai ser paga com 3 meses, porque a gente tem um regime de caixa. Então, por isso que a Domínio não é só aquela empresa que vai emitir. Ela vai verificar todas as possibilidades para que não haja prejuízo para o médico. Uma dúvida que você falou do regime de caixa, mas assim, se o Estado te pede a nota, você não vai emitir a nota? Nós vamos emitir a nota, só que o contador... Quando ele coloca a empresa em regime de caixa e não por competência, porque se for por competência, você paga no mês. Então, Mas no regime de caixa, eu só lanço aquela nota quando o crédito entra. Então, quando o crédito entra na conta, na minha contabilidade, eu já informo ao sistema que o crédito entrou referente àquela nota. Então, a gente trabalha nesse formato para não pagar juros. Mas para o governo, quando você emite a nota, a tributação ela tem que ser paga ou no mês seguinte ou dentro do trimestre? Você tem a opção do regime do caixa fazer, porque está dentro da lei. O regime de caixa é as obrigações acessórias que vai te dizer em qual você pode trabalhar. Você trabalha no regime de caixa, você trabalha por competência. Por competência, eu emito a nota, chegou, pagou. Mas para que o médico não tenha prejuízos de juros e multas, porque imagina, eu vou tirar a nota para o Estado, vou receber com 3 meses, eu vou pagar esse imposto no mês seguinte. Eu ainda não recebi, então vou ter que tirar ou da minha conta, né, do meu saldo, ou fazer um próprio regime. Descontar mais para ficar nesse pensamento. Ou para isso. E não descontar mais, não pagar os juros e multas que vai ficar esperando o dinheiro entrar do Estado. Então, o regime de caixa veio justamente para tirar a empresa desse sufoco, de quando ela não recebe imediato quando ela emite a nota. Então, é uma forma que a Domínio tem gerencial de controlar, principalmente os ganhos públicos, né, que demoram um pouco mais do que o serviço privado quando se paga. E sobre o adicional. Essa conta do 11,33, ela ainda tem uma surpresinha, que é o adicional de imposto de renda.
A empresa que ela fatura no trimestre mais de 180 mil, ela começa a entrar no cálculo de adicional de imposto de renda, que é sobre uma base de cálculo, que ainda pode acrescer 10% sobre esse cálculo. Sobre o adicional, né? Sobre o adicional. Isso, sobre o Então, adicional. aí você fala assim, Eric, você faz como? As empresas que são credenciadas com faturamento muito grande, que eu não tenho como dividir, que principalmente são as empresas maiores, né, que têm vinculado ao Estado, essas empresas não têm jeito, elas pagam adicional mesmo, porque elas são únicas e um credenciamento de um faturamento muito maior do que 180 mil trimestre. Você não consegue dividir a empresa, né? Então, Porque se eu for pegar agora para não ter o imposto, esse imposto numa conta é bem rápido, ela vai dar 1% de adicional. Na nossa conta, a gente já encontrou esse valor. É 1%. Para eu não ter esse 1% e ajudar a economizar, eu teria que fracionar essas empresas em 5, 6 empresas. E a logística disso para o Estado, para o hospital, para a escala, para repasse, para faturamento, para entrada de médico, saída de médico, é muito ruim. O Estado também não ia deixar. E o Estado, ele ainda não obrigou ser por especialidade, sabe? Ele não obrigou. Ele gosta do desenho por uma especialidade, fazer por especialidade, porque organiza o setor. Organiza, em vez de chegar 100 notas, chega 5, 10. E até mais rápido, né? E quando a gente está lidando só com o grupo de cirurgia geral, de anestesia, de UTI, a gente está tratando só com um grupo, com um coordenador. Então, é uma logística muito melhor. Mas existe realmente essa desvantagem, 1%, mas que eu espero que depois dessa palestra, do dia 24, depois da circular que nós iremos emitir como um presente de Dia do Médico, que diz a possibilidade, qual é os pré-requisitos para a sua empresa entrar na redução de alíquota, sendo você serviço hospitalar, nós acreditamos que vocês vão ter uma boa surpresa de uma economia de quase 6% na redução da carga tributária. Então, essa informação deve estar chegando aos nossos clientes essa semana, durante o mês todo de outubro, onde nós nos reunimos várias vezes, nosso jurídico teve um trabalho excelentíssimo em buscar informações reais e seguras para os nossos clientes, onde vamos mostrar as vantagens e ainda um pouquinho de desvantagem, porque a Receita não tem nos dado nada 100%. Mas o nosso entendimento, e por ser um pouco mais conservador, nós vamos orientar a melhor forma de ter essa redução, dentro da lei. Perfeito, perfeito. Só esmiuçando só esse detalhezinho aí que você falou, porque assim, quando você fala de um faturamento alto, você pega uma empresa uniprofissional, que você tem um monte de profissional, a empresa está faturando mais de 180 mil no trimestre. Sim. Porém, Vinícius, por exemplo, está ali dentro, não está faturando isso. Então, eu acabo também pagando um pouco mais de imposto por conta do formato da empresa. Simples Nacional. Vamos lá. Simples Nacional nunca foi uma modalidade nossa, porque assim, a maioria dos nossos clientes, eles não têm estabelecimento fixo e nem tem funcionário. O Simples Nacional veio com qual pré-requisito? O governo, a Receita, não deu o Simples Nacional de graça para ninguém. E ele não tem nada de simples. Por quê? Ele diz bem claro, você tem 3 tabelas para você seguir, porque você tem limites de faturamento. Sim. E sobre essas tabelas, sobre esses anexos que a gente fala, que a gente segue, você tem que ter 28% comprovado de folha de pessoal. Qual é o médico hoje que trabalha em hospitais, que está ali atendendo, que tem 28% de folha pessoal? Não, é daí que vem Simples Nacional, não existe para esse prestador de serviço porque, e nem lucro real. Eu vou ser bem sincera para o senhor. Também, né? Se for um faturamento de 10 mil, vou dar um exemplo, posso falar em valores? Pode, sim. Um faturamento hoje de 10 mil e você conseguir pagar um INSS seu, você consegue ter o Simples, você paga aí quase só 6% de imposto. Mas se você ultrapassar de 12, 14, 16, ele vai sendo de acordo com a tabela. Quando chegar em um momento de faturamento, cada vez que você aumentar o faturamento, você tem que aumentar a sua folha. E sua folha, você vai ficar aumentando seu INSS, você vai contratar alguém para poder aumentar essa folha, você tem que comprovar. E, assim, há um entendimento de alguns aí que acham que não precisam comprovar esses 28%, mas o Simples é claro, a regra é: eu lhe dou o Simples como vantagem tributária, mas você precisa me dar 28% da sua folha. Então, alguns contadores, alguns médicos acham que o Simples é somente ser simples assim. Eu vou ter 6%, eu vou ter só 6% e está tudo ok. Mas não, você tá informando ao governo que você também está pegando 28% sobre o seu faturamento e comprovando de gasto com o pessoal. Então, nossas empresas não têm esse perfil.
Porque acaba que lá no fundo lá no fim, essa conta não vai fechar, Não né? vai fechar. Porque não tem como pagar Exato. esses 28. Então, o Simples Nacional para a atividade médica não é a melhor opção. Elucidar essa questão tributária que é bem difícil e que eu aposto que as pessoas vão voltar várias vai. vezes para poder entender. Não, né? volta lá no minuto 13. Exato. E só deixando bem 14, claro, 15, viu, gente? Eu não sou enfim. contador, sou administrador, mas isso aqui é história de experiência, Mas é de o que quem você vive. vive. Você vive de isso quem aí vive e diariamente. traz as informações diariamente para os nossos médicos. E que eu ainda quero falar do ISS. Então, fixo, fale do ISS que fixo. tá na conversa do tributo, né? É que a uniprofissional tem É. vantagem de ISS fixo, né? Nessa circular que nós estaremos encaminhando para os médicos, são 12 circular. Uma que vai falar sobre a redução dos tributos federais e uma que vai falar do ISS fixo. Todas essas duas matérias foram estudadas durante 5 anos pela nossa empresa e nosso jurídico. E até então nós não trouxemos nenhuma informação. Sim, levamos aquilo que a gente tinha na mão, mas nunca trouxemos de mudança. Por quê? Porque a gente viu que o perfil das empresas não teria como ou uma coisa ou outra. Se eu estava lutando para ter a redução, que é uma redução maior, eu ia ficar mudando a atividade da empresa, o perfil da empresa para ganhar um ISS de um desconto de 3%, que eu vou pagar fixo, mas vou ter um desconto de 3%. O que é melhor na balança, o 3 ou 6? Eu estava preferindo o 6, para dizer para vocês, tipo assim, vamos chegar um momento que a Receita vai nos dar respaldo, que vocês vão garantir essa redução. Ao estudar o ISS, que a gente tem um parecer de 2 anos junto à prefeitura, a gente tentou trazer também, enquanto a Receita não nos dava segurança, a gente foi para o ISS, né? Falei, tem que ter alguma forma de reduzir imposto, porque o meu papel não é só emitir nota, cobrar, receber. A gente tem que estar buscando realmente uma mudança na questão dos tributos. Então, a gente sempre estava buscando, né, essas informações. Ao procurar a prefeitura e entender o ISS fixo, ficou muito claro para a gente que dentro do que eles falam lá do ISS, primeiro, a sociedade tem que ser sociedade simples. Se eu sou sociedade simples, eu deixo de ter um requisito da redução, que eu vou falar logo em seguida. Então, a gente vai vendo aí como é que a coisa é uma coisa ou outra. Sociedade simples, uniprofissional, não pode ter nenhuma outra área dentro desse contrato. E beleza. Aí a gente consegue, se eu quiser mudar minha atividade de sociedade empresária, torno ela sociedade simples e vou ter só médico só médicos, né? Não posso ter um administrador, um advogado, não pode ser, tem que ser só médico. Então, beleza, formei ali aquela sociedade simples, né? mesma profissão. Tá enquadrada, tá. O que é que eu tenho direito? Eu tenho direito a um ISS fixo, porque tem um anexo lá que vai falando. Até 3 médicos, 140 por médico. Né? E vai mudando. A tabela vai até mudar agora no início do ano, vai ter uma atualização. A prefeitura não tem muita vantagem para ela em mudar todo mundo para ISS fixo, mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Ela deixa de recolher 3% para recolher 140, 120 por médico, e a conta realmente é desvantagem para o município, mas muita vantagem para quando o médico ele tem essa opção. Se você olhar na mudança para os que já estão prestando serviço, mas se você olhar... Iniciando... Não, eu penso no seguinte, se você olhar para a captação de novos profissionais para abrir empresa dentro da cidade, talvez você compense isso uma coisa com a outra. Porque às vezes você atrai pessoas a abrir novas empresas. Eu mesmo, eu já tive uma empresa que quando eu cheguei, a empresa nossa era uma cidade vizinha aqui, porque era 2%. Isso. Né? Então é uma esse entendimento estratégia. É mais um entendimento de um estudo tributário mesmo, mas assim, a prefeitura ela dá a opção, mas assim, os 3% é uma vantagem sobre um faturamento, tá? Então, o que a gente quer dizer com isso? Existe o ISS fixo, mas existem esses requisitos. Aí vamos falar agora, ISS fixo, beleza. Se eu for sociedade simples, se eu for uniprofissional, estou dentro dos requisitos? Sim. É possível você ter lá uma tabela fixa por sócio e deixar de descontar 3% do seu faturamento. Aí, o que acontece agora no estudo da redução? No estudo da redução, eu tenho 3 pré-requisitos para poder estar dentro da redução. A primeira é que está bem claro que a empresa tem que ser sociedade empresarial. Ela tem que ter caráter de empresa, né? Então, ela tem que ter... A característica dela tem que ser a atividade empresarial, para ter o direito à redução. Porque os serviços hospitalares daquela empresa está sendo, né, dentro daquela atividade. O segundo pré-requisito que a Receita deixa bem claro é a atividade. A atividade tem que estar dentro de serviços hospitalares.
Então, é a atividade que está lá contemplando a redução. E a terceira, que era a que mais nos preocupava, que não atendíamos até este ano, era a exigência da divisa em atender um checklist de alvará de vigilância sanitária que somente um hospital poderia ter aquele alvará. Pela divisa, para atender aquela exigência das normas, a gente não poderia ter nenhum alvará numa clínica ou de um alvará de dispensa que nós temos das PJs. Mas com esse entendimento agora que essa é a responsabilidade do tomador de serviço... Aí muda. Né? Então, Perfeito. é esse terceiro ponto mais importante que o nosso advogado vai falar lá na palestra e que nós vamos estar comunicando aos clientes, que existe sim a possibilidade de agora buscar a redução. Então, se eu saio da sociedade empresária para ir para a Simples, para ter o ISS, eu ia deixar de ter um pré-requisito. Porque eu não posso ter uma coisa ao mesmo tempo aqui e aqui outra. É uma sociedade simples para uma e uma sociedade empresária para outra. Então, ou eu opto por ser sociedade empresária e lutar pela redução, que é 6% aproximadamente, viu, gente? Ou ir para o ISS fixo. Então, a redução hoje traz... Essa informação da redução é nova para a gente esse ano, por conta dessa, desse pré-requisito da vigilância sanitária que abre esse precedente em dizer que é do tomador do serviço a obrigação do alvará. E não de quem está prestando. Porque você presta serviço, você é uma pessoa que está como empresa ali, prestando serviço em vários locais. Você não tem fixo, né? Um local fixo. E você só pode operar, fazer procedimentos em hospitais. Então... Não, pode falar. Agora você que mexe aí com as questões públicas, né? Eu vejo na questão do Estado, a contratualização, mesmo em PJ, eu acho muito dificultosa o jeito... a maneira que foi feita para se remunerar o médico, porque praticamente é uma só. É através de uma forma do honorário do plantão, né? Aqui, pelo menos, a gente vê no Geral de Conquista. Eu não sei como é que são nas outras cidades que você está. Por exemplo, você citou Jequié, então... Porque acaba que, por exemplo, a ortopedia, a cirurgia, a anestesia, todos só recebem o honorário dele... É o valor do plantão, né? O Estado, eu acho que ele não tem outra maneira de remunerar, por exemplo, por cirurgia, né? Ou pelo serviço como um todo, né? Estou pagando aqui para o serviço de ortopedia. Você vai fazer um turno de ambulatório, acaba que é um turno só o plantão, né? Não tem outra... Vou falar um pouquinho. Essa forma de pagamento do Estado para o credenciamento, ela é a mesma para o Estado todo, tá? A única coisa que muda aí para algumas especialidades é a produtividade. Então, para algumas especialidades, tem a produtividade que acrescenta e melhora um pouco esse plantão. Só que das demais unidades que eu trabalho, é o mesmo padrão de pagamento. Eu falo isso assim, porque nem todo mundo dá o plantão, né? Tem médico que vai lá mesmo para fazer um consultório, vai fazer... E aí não tem essa contextualização. Eu acredito, assim, que... é mais uma questão gerencial, sabe? De entender o setor do hospital, ele trabalha de que forma? Ele trabalha com ambulatório, com pacientes internados e com o centro cirúrgico. Então, assim, é preciso fazer essa divisão, né? É preciso fazer o pagamento de quem está ali no ambulatório. Até para legalizar, né? Ambulatório. Os pacientes que serão visitados por diversas especialidades nas clínicas, terem o seu honorário. Eu acho que ele tem um negócio que é o prescritor, né? Fala de prescrição. Tem um prescritor e tem coordenador, né? Eu acho que essa forma aí é que ajudaria a organizar mais, né, a distribuição desses repasses e estaria valorizando, né, cada serviço. Do ponto de vista da sua empresa, conta pra gente aí, vocês pensam do ponto de vista de responsabilidade social, né, do próximo, enfim... Vocês têm alguma política própria para isso? Vocês têm alguma... Você trabalha muito com SUS, né? Alguma coisa exatamente. Que você acha? Pronto. Então, algum projeto? Eu vou falar um pouco de uma nova empresa que está surgindo. Tem 4 anos já que nós estamos tentando, né? Essa empresa chama Íntegras. É uma empresa que já está nascendo com esse caráter de organização social. Ela ainda não é uma OS, porque ela está fazendo, né, todo o trâmite. Né? Nós já passamos pelo Congels, estamos... encaminhando agora para o SEBAS. Então, a gente precisa primeiro organizar essa empresa, porque ser uma OS hoje é uma responsabilidade muito grande, porque não é apenas abrir e dizer que você quer só o que é bom, que é as vantagens tributárias. Tem uma história, né? Para você ter essas vantagens tributárias, você tem que ter um serviço prestado ao SUS. Então, a gente está sim, se nascendo essa proposta
que é uma parceria com um médico, né, que é meu sócio em outros projetos, para que essa empresa nasça com esse intuito. Então, assim, a Domínio ela não é uma OS, né, uma Domínio é um CNPJ também, é uma pessoa jurídica, que administra empresas médicas, mas existe um modelo que está sendo desenhado e a gente pretende dar entrada no SEBAS esse ano, e a gente conseguindo já ter o título de OS, existe uma grande possibilidade de estarmos prestando um serviço, um trabalho social ao SUS. Muito bom. Bacana. Massa. E do ponto de vista, tem uma pergunta que é Rafael que adora fazer, mas eu vou tomar a liberdade para te perguntar. Para quem está nos assistindo, assim, de dicas de livro, série, enfim, alguma coisa que possa até te inspirar, o que está te inspirando para que as pessoas leiam. Você tem alguma coisa que você indica para o pessoal? Olha, eu sou tão do lado do empreendedorismo que meu negócio são exatas. Eu falo de números, né? Então, tipo assim, eu não sou muito adepta a filmes, né? Livro, bem pouco. É porque a minha área é exatas. Então, tipo assim, eu entendo regras de tributos, busco entender faturamentos, credenciamentos. Então, tipo assim, é a área realmente que eu... E o que é que você, então, de fato, traz para o público, assim, para o médico que está nos assistindo, que tem essa dificuldade Algum livro, assim, que até um manual, alguma coisa que ele possa entender um pouco mais sobre essa regra tributária, que é difícil. Deixa eu Você dizer vê uma coisa. que o pessoal vai voltar muito para ouvir sobre essa regra. Eu acho assim, indicar um livro para isso aí, eu acho que é mais importante agora, se tiver, né, quem estiver nos assistindo, eu acho que o entendimento com um contador. Porque assim, você vai ler e você vai ter muita coisa que você não vai entender. Na prática, nos cálculos, é muito mais fácil. Quando o médico ele tem dúvida, e ele tem dúvida o tempo todo sobre essa área, a gente costuma sempre marcar com o contador para que ele traga as informações. Porque, assim, às vezes você vai estar lendo um livro, mas você não é um contador. Para estar lendo tanta informação, de onde foi que surgiu tantas você não teve regras. informação também, né? Às vezes vai ler e tem dificuldade de entender. E vai ter dificuldade. Então, tipo assim, hoje, se eu tivesse que dar uma dica, marque com um contador que você confie e que você ali possa entender do início ao fim qual é o processo dos tributos da sua empresa, por que você vai pagar cada imposto daquele, na sua declaração de imposto de renda, o que isso vai dizer também na sua declaração. Então, eu acho que uma conversa rápida, que não precisa ser demorada, com o contador, você consegue extrair suas dúvidas mais do que um livro contábil. E você falou um negócio, eu lembrei, Coppola, o Poderoso Chefão, eu não sei quais são as... Mas ele fala, o Poderoso Chefão, eu esqueci o nome dele, gente, o chefão, ele fala, tem um bom contador, um bom médico, um bom padre. Pronto. Essa é a receita. Essa é a Ele fala receita. isso. Então, assim, eu acredito que sempre que iniciar, como esses médicos vão iniciar, os que estão iniciando, os que já estão, eu acho que o importante é entender e conversar, tirar suas dúvidas com o contador. Sabe? Eu acho importantíssimo. Atormentar, né? Nós da Domínio mesmo colocamos nossos contadores à disposição. É mesmo? O doutor Rafael sabe disso. A gente sempre coloca... O contador está à disposição. Érica, estou com dúvida daquilo. Doutor, vou marcar com o contador. Se eu venho aqui, o senhor quer que ele vá até o senhor? Porque, tipo assim, é uma conversa bem esclarecedora quando você está ali na prática, entendendo o que você quer realmente entender, de fato, da sua empresa. Não adianta entender regras tributárias de outros setores que não vai te trazer nenhuma informação para o seu setor. Então, é importante você ter essa conversa e ter essa intimidade com um contador. Deixa aí para o nosso telespectador, ouvinte, contatos, rede social da empresa. Aí. Quem quiser contratar, a Domínio, tudo. Pronto. A Domínio Assessoria, ela está no Centro Médico Otávio Santos, né? Nossa loja 5. A nossa rede social é Domínio Assessoria. Tem o site também, tá? Se você procurar Domínio Assessoria, você encontra. O Instagram é Domínio Assessoria. E a empresa também, né, está localizada em Conquista, nossa sede é em Conquista. E, assim, temos os contatos, que se você entrar também na rede, você vai ter acesso, vai cair diretamente na nossa página de comercial. E estamos aí, à disposição de todos os médicos, os recém-formados, os que já estão trabalhando. E, assim, é uma oportunidade para a Domínio estar aqui nesse momento. Parabenizar mais uma vez pelo trabalho de vocês e a gente espera aí fazer grandes parcerias também para esse projeto. A gente agradece, parabéns, viu, Obrigada. pelo seu projeto, sua empresa. Eu acho muito interessante a visão que você teve, né? Pouca gente teve isso e sucesso. Obrigada. Muito obrigado pela mesmo. presença. Obrigada, viu?